Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Gente, eles trouxeram imagens incríveis que a gente vai projetar já já, mas como talvez o público não esteja tão familiarizado assim, eu queria começar primeiro falando da sua roupa, gringo. A roupa? Vamos lá, Coloquei conta essa dessa roupa roupa. porque você mandou aquele flyer ali com aquela imagem bacana, né? Eu falei assim, tem que levar alguma, tem que ir no estilo da palestra, né? Então essa roupa aqui é de uma amiga minha ela é estilista lá na Suíça, mas ela faz na Ucrânia, entendeu? No meio da guerra lá, ela é com os artesãos, ela faz. Pode ver que parece meio ucraniano também, assim, uma coisa meio russa, né? Mas claro que com tecidos diferentes, na verdade, é um pouco o que a gente vai falar aqui, que ela pega os artesãos russos, assim, entendeu? Junto com o que ela tem de bagagem lá de estilo e trocam e fazem essas roupas, assim, né? Essa aqui é a única peça masculina, é mais feminina que ela faz, mas se você vê, é cheia de bordadinho, assim, tem uma coisa artesanal muito legal, assim, né? Então, só deixo para lugares especiais, assim, porque... Não, é engraçado. Obrigada, estou honrada por você ter usado ela aqui hoje. E é engraçado porque eu bati o olho e a Cláudia Kopp, que está aqui também, bateu o olho, e a gente achou que era do Expedito Celeiro. Também achei. Você também achou? E é tão... A Paula também achou. E é muito... Não sei se vocês conhecem o Expedito, podem dar um Google aí, porque vale a pena conhecer. Eu acho incrível esse cross, né? De uma coisa que está acontecendo lá do outro lado do mundo, que tem a ver com uma ancestralidade que a gente não se conecta, né? Com uma coisa que está no crato, né? É incrível isso, sim. Conexão é incrível quando você vê, e isso é ancestral, né? Quando você vê as roupas do Nepal, assim, entendeu? Lá do Tibete, como são parecidas com as roupas do Peru. Quando você vai no Peru, na Bolívia, você fala, gente, é o mesmo designer, só que são milhares de quilômetros diferentes e civilizações diferentes, né? Então, essa conexão é incrível, né? E já que a gente está começando com você, ó, como é que é esse teu processo criativo? Por exemplo, quando você identifica essas similaridades ou coisas que são muito diferentes, como é que você cria os seus projetos, os seus trabalhos? Olha, primeiro assim, eu acho que eu crio primeiro escutando, entendeu? Quando eu sempre vou criar com alguém, fazer a imagem de algum artista, assim. Então, eu escuto primeiro o que a pessoa tem para falar e é um brainstorming que vale tudo. Pode falar, achar cafona, não tem problema. Tem que falar tudo o que acha, entendeu? E a gente fica com aquilo na cabeça, né? E eu acho assim, eu como diretor de arte, eu vejo muito assim de tentar fazer conexões que não sejam óbvias, né? E eu acho assim, eu fico tentando, eu falo assim, ó, eu gosto de ter essa conversa de brainstorm e ficar uma, 2 semanas pelo menos com isso na cabeça, que alguma hora você vai falar assim, aquele negócio que eu gostei, que eu vi lá numa comunidade tal, acho que pode trazer um valor para isso. E eu sempre tento fazer conexões, né? Eu acho que o trabalho da gente, eu me vejo muito como um editor, né? Eu não estou criando do nada, eu estou, na verdade, pegando artistas e juntando para contar uma história, né? Eu acho que tudo tem que contar uma história e quando você agrega o valor de uma pessoa que é conhecida a um artista que não é bacana demais para a pessoa, é bacana demais para o artista, entendeu? E é bacana demais para as pessoas que não conhecem. Então, acho que isso é o principal. A gente não ter o ego, diretor de arte não pode ter ego, na verdade, assim, entendeu? Se tiver ego, vai parar logo, daqui a pouco vai ter uma linguagem própria e tudo mais. Eu acho que o que é importante da gente, quer dizer, ego, desculpa, todo mundo tem que ter para ter sucesso, você tem que ter o ego. Mas eu estou dizendo assim, você não pode deixar que você fale assim, sua assinatura, não tem assinatura. Na verdade, você está fazendo o trabalho de juntar coisas diferentes e isso tem que ser surpreendente até para você, né? Muito bom. O que você acha disso, Nídia? O teu Eu acho que é processo é super isso, parecido? assim. Eu, como gringo, tenho esse estado de permanência, atenção pro entorno. Eu acho que ele falou uma coisa que para mim é cabalística, que é a presença de outros alguéns
nesse processo, assim. Eu acho que a ideia de autoralidade é uma ideia morta, e eu acredito muito na convergência de mãos e mentes, friccionando ali, criando junto isso, porque eh, esse conceito do Nigo Bispo da transfluência, hoje em dia eu acho que a criação ela é tão rica quando ela é congregada e quando a gente consegue unificar tudo isso dentro de uma mesma retórica, perde-se um pouco essa ideia do artista esmo, que fica ali no ateliê sozinho, e aí você começa a entender que esse corpo está na rua, esse corpo está com um vocabulário que vai do baile do Santo Amaro a Parintins, sabe? Ao Expedito Celeiro. Há muitas outras coisas que precisam de outros alguéns, ou para apresentar, ou para trazer para perto. E eu acho que o processo, para mim, ele é fundamental, feito a partir do senso de comunidade. E eu me vejo muito mais enriquecida pelos alguéns do que pelas coisas que eu pesquiso, sabe? Interessante isso. Vamos então começar vendo o seu trabalho, um pouquinho do que você Vamos. trouxe? Felipe, posso colocar a Nidia Aranha primeiro, o PDF dela? O Felipe vai ajudar a gente aqui passando e você pode ir falando um pouco que narrativas são essas que a moda e a arte trazem para a gente hoje. O que você acha que é importante ser dito através do seu trabalho? Que coisas você gosta de falar quando você está fazendo um trabalho? Mesmo que sejam trabalhos diferentes. Eu acho que a gente sempre coloca um pouco da nossa história também nos trabalhos, né? Você não acha, Gringo? Super. Eu acho que é isso. A gente também não esvazia na presença de outros alguéns, mas acho que o meu trabalho ele sempre teve uma inquietude em relação ao determinismo das coisas. Eu nunca aceitei as coisas de fato como elas me eram impostas. Eu sempre tive a necessidade de transmutar. Transmutar o meu corpo, transmutar o meu entorno. A realidade ela não me cessava. Eu precisava criar outras ficções hegemônicas. Obviamente, tudo isso é num lugar de subjetividade. A gente não está falando aqui de que não existem as estruturas que nos achatam, mas eu precisava do sonho. Eu precisava dessa realidade ficcional que eu mesma criava para mim, para me colocar diante do mundo como alguém e não como um corpo. E isso para mim é muito notável. Mas até no momento onde eu estava produzindo o meu corpo, eu entendi isso como um processo de poesia. E então eu fiz um diário de bordo de todo o meu processo de transição, e aí começa o meu fazer artístico autoral. Eu peguei o meu corpo e entendi quais eram os limites que eu podia estender esse corpo e quais eram os paralelos simbólicos e semióticos que eu podia desenhar a partir desse corpo. E eu começo uma pesquisa chamada Ordenha. Durante uma cirurgia de prótese mamária, eu descobri que o meu corpo tinha uma predisposição à lactação. Isso há 10 anos atrás, você imagina que era o terror da biomedicina. E eu falei, bom, eu vou trabalhar isso dentro de um espaço de arte, que é um espaço de livre teoria, onde eu posso, para além das divergências teóricas, desenvolver aqui um lugar e um canal conceitual para discutir novas ficções hegemônicas de mundo. Não estou falando que está ali é certo, não estou falando que está ali errado, não estou falando que ali está natural, que é orgânico, que não é. Eu não estou interessado em determinar e criar nomenclaturas para nada. Eu estou interessado em construir prospecções. Quais são as outras possibilidades, além do que nos é colocado. E aí, obviamente, com as skills que eu tenho dentro da minha formação, que é igualmente numa cartografia híbrida, eu comecei em arquitetura, fui para design, estudei ourivesaria, fui para moda, estudei artes visuais na Escola de Belas Artes, fui para a Escola do Parque Lage, fui para a SPEC lá, fui para o espetáculo, fui aluna da espetáculo. Então, assim, é da Baixada para o mundo. E a brincadeira é um pouco me experimentar. O meu processo é muito empírico e tudo isso que eu construo hoje parte do mesmo radicalismo que eu fiz os processos com o meu corpo. Eu tento fazer um estado de permanência, mas também um processo extremamente radical de me colocar à prova e de entender esses lugares para quem eu crio como lugares de novas ficções hegemônicas para o mundo. Ainda que os discursos dentro dos Zeitgeist não estejam tão aderentes, a gente vai ali e tenta construir novas rotas para contar aquelas verdades, sejam elas minhas ou de outros artistas para quem eu construo junto, para o mundo, de uma forma que a gente consiga
não ter o atravessamento disso enquanto um reducionismo, um esvaziamento de leituras preconceituosas, mas uma possibilidade de contar essa poesia e essa expansão a partir da arte. E eu acho que esse cruzamento vem num lugar que interpela imagem, música, arquitetura, espaço, moda. Eu acho que a linguagem de criação, as metodologias, os protocolos pelo qual a gente passa quando a gente está criando, eles são múltiplos. E eu acho que eles são mais ricos quando eles são muitos e múltiplos, assim. Acho que é em cima disso um pouco. E aí a gente está vendo o último trabalho que eu fiz do Equilibrium 2 e o Equilibrium 1, o álbum da Anitta. A Anitta dispensa apresentações. Quando a gente se conheceu em Belém do Pará, no meio de uma estrutura de som chamada altar sonoro. E para mim ali começa um ponto de partida semântico do que é a Anitta, de certa forma, né? A Anitta é essa mulher extremamente potente, celebrativa, mas que tem uma fé extremamente inabalável e presente na vida dela, mas que a gente não sabe, por inúmeras questões que não precisamos citar aqui, não era passível de ser apresentada como arte, como subjetividade no trabalho dela. Então, o nosso trabalho foi como construir essa poesia de uma forma referenciada, obviamente, com muito respeito, porque a gente está falando de uma cultura ancestral, mas com uma linguagem contemporânea que permitisse que as pessoas recebessem essa mensagem nas suas casas sem a barreira de uma leitura reducionista acerca de tudo isso. E foi um trabalho muito bonito, que eu espero que vocês tenham se atravessado tanto quanto eu. E eu acho que é um dos trabalhos, a gente pode ir passando aí para mim. Esse foi o nosso show, o último desfile foi o Escapismo Tropical, do Iron, da Missy, que foi o desfile que a gente teve a honra de fazer no Sambódromo, que é esse lugar que carrega tanta verdade, tanta mensagem, tanta poesia. Para mim foi até um pouco intimidador fazer alguma coisa nesse lugar sagrado, porque para mim o Sambódromo, assim como Parintins, assim como outros lugares onde a gente perpetua e reinventa a partir da oralidade, da arte, mensagens que precisamos lembrar sempre dentro de culturas que muitas das vezes são achatadas estruturalmente, mas que encontram resiliência no saber de fazer arte. E isso para mim é sagrado, assim. O Sambódromo ele tem algo que me atravessa profundamente. Eu sempre passava ali de ônibus e um ano antes o Jackson da Tuiuti Carnavalesco me chamou para desfilar no desfile da Chica Maricongo e mal sabia eu que o Iron ia me convidar para construir a imagem que a gente teve no Escapismo Tropical, que de alguma forma tenta reverenciar tudo aquilo que esse espaço representa. E foi um projeto muito bacana pensar o espaço, né? Porque eu acho que quando a gente entra no espaço que a gente entende o espaço, né, Grim? O que você acha disso? Para mim, ele só acontece quando eu tô lá. Ah, faz esse projeto para mim, eu não consigo. Eu preciso ir, sentir, entender aonde eu tô espacialmente, onde o meu corpo, onde a borda do meu corpo encosta para começar a pensar qualquer coisa. E é legal isso que você está falando, porque é exatamente isso. Você faz um projeto, quando você chega na hora, fala assim, não, mas é melhor para cá. E essas pessoas, por exemplo, principalmente publicidade, falou, mas não pode, você fez o desenho assim. Falou, não, mas não vai ser para lá, entendeu? Tem que ser diferente. E isso é isso. Você tem, na verdade, você tem um projeto inicial, você tem que estar aberto a coisas melhores que aparecem no caminho. O fruto do acaso, eu acho que norteia muita coisa, né? A gente tem que estar poroso para a aderência desse inconsciente que fala. Eu acho que o artista é muito menos sobre ele, muito mais sobre um canal de passagem. Eu vejo a gente meio como cavalo, assim. Com certeza. Eu não sei como como você interpreta, mas Com para mim é um certeza. lugar quase mediúnico, assim. Às vezes me atravessa um bagulho que eu falo, gente, de onde também. veio isso, Às sabe? vezes assim, ó, tem uma coisa engraçada, assim, só para dar um exemplo. Eu estava fazendo um clipe da Cássia Eller, era muito tempo, assim, então a gente fez uma produção inteira, estava num lugar, assim, todo mundo pronto para fazer para um ângulo. Aí o boy do meu escritório falou assim, gringo, ele chegou no meu ouvido e falou assim, tem uma luz super bonita lá do outro lado, lá no ginásio desse lugar. Eu falei, pô, Marco Aurélio, olha a produção inteira aqui, você tá maluco? Aí dei um tempinho, eu fui lá ver. Falei, é melhor, falei, muda tudo para lá, tem 10 minutos para acabar o sol e a Cassia tem que cantar 2 vezes a música e acabou a luz. E foi o clipe que rolou, né? É muito especial. Eu acho que esses atravessamentos são o que enriquecem o processo. A gente tem que estar aberto a isso.
Essa é uma das grandes lições que a gente vai aprendendo, que a gente não tem controle de nada, né? A gente está ali receptivo ao acaso. É como na vida, né? A vida também é assim. Realmente. Ah, você fez Lene Niemeyer também? Cadê ela? Ele já foi até embora. Lene já foi, eu Já- acho. Foi um processo muito Fala um especial, pouquinho assim. desse lugar também, outro ícone da cidade, né? Gente, a Lene é, vocês sabem, é um caso à parte. A Lene é um grande nome da moda brasileira, é uma precursora do que a gente entende como moda praia aqui no Brasil. E aí ela me fez um convite que era, eu queria fazer um desfile que contaria a minha história. Eu falei, putz. Falei, nossa, Lene, mas a sua marca tem mais idade do que eu. Eu falei, eu nem tenho a idade da sua marca. E aí começa um processo de visita no arquivo que ela nunca tinha feito. E foi um processo super rico, assim, conhecer a marca de uma forma que eu também não conhecia, admito. Ver as primeiras coleções, olhar para tudo isso nessa ideia de trama do tempo, né? Pensar que ela tá ali fazendo o biquíni, mas ela tá ali costurando e tecendo esse imaginário carioca de moda. E a gente começou esse desfile com um discurso dela muito lindo que conta. Ela me mandou um áudio de 2 minutos dela contando, quase como se fosse uma viagem interdimensional dela. E ela voava e ela ia dentro do mar e ela olhava as estrelas. Como se fosse um processo de viagem, assim, como se todas as coleções fossem uma cartografia mesmo. E eu falei, Lene, isso é muito rico, a gente vai ter que gravar. Ela, não vou gravar. Eu falei, não, nós vamos gravar. E aí tudo nasce a partir da ressonância do som da voz da Lene, feito a partir do touch design, num mapping projetado no Museu da Manhã, porque eu achava que era muito simbólico, né? A Lene, que tem esse lastro, tá dentro do Museu da Manhã. E eu falava, como é que a gente traduz isso para um lugar que tem como predileção falar do amanhã, né? E aí a gente trouxe todo esse ambiente reativo, fazendo essa poesia de ondas, obviamente, em volta dessas roupas. E foi muito, muito rico, assim. O espaço do Calatrava já também tem que entender quando você reverencia o lugar que você tá, né? Quem sou eu para construir uma coisa em cima de um Calatrava? Então, para mim, foi muito rico poder fazer esse merger, essa assemblagem com o trabalho dele e construir algum layer em cima disso que, de alguma forma, construía um outro repertório visual para aquele espaço que já é tão simbólico. Muito legal. A gente acabou a tua apresentação aqui ou tem mais coisa pra gente ver? Muita coisa aí, mas pode tem falar a de outras coisas, Francisca pelo amor de Deus. Eu não sou também, narcísica falando só de mim, não. tem a Pode Francisca. São trabalhos muito diversos, né? Muito diversos. A Francesca, que desfilou em São Paulo, também foi um desfile seu também. Já tem bastante trabalhos em moda, né? A gente está acabando? Tem bastante coisa. Será que a gente não pula, então, para o gringo um Pode pular. pouquinho? Para o gringo poder falar um pouco, porque eles trouxeram. Gente, é tanta coisa que eles já fizeram. E eu achava tão importante mostrar, porque é uma coisa visual, não adianta eles ficarem aqui sentados falando, e a gente não vê sobre o que eles estão falando, né? Então vamos mostrar um pouquinho do gringo, que tem trabalhos incríveis também. O gringo pode falar um pouquinho. Quer dizer, até eu pedi para ir passando, mas é melhor até eu ir falando um pouquinho. Eu já fiquei assim. Esse primeiro aí, por exemplo, que é um trabalho. A primeira imagem lá, ó, a anterior, isso. Esse aí, por exemplo, é um trabalho que me chamaram para fazer, por exemplo, a direção, quer dizer, um livro sobre os 50 anos da Uzi Minas, que é uma empresa de aço. Eu falei, gente, como é que livro que é? Eu vou fazer? Fotografar uma fábrica? Eu falei, não, fábrica é horrível, assim, entendeu? Então, eu falei, vamos criar uma coisa e propus, vamos criar, vamos pensar a história do mundo, do homem nascendo do barro, aí o homem transformando os materiais, entendeu? Para viver melhor. E aí esse homem começa a fazer coisas incríveis, até que ele acha que é Deus e aí volta à natureza. Então eu falei, esse vai ser o storytelling dessa história. Eles aceitaram e falei assim, vou chamar 5 fotógrafos e 5 filósofos, né? Então, para cada capítulo desse, eu fiz um ensaio gigante. Então, esse ensaio, por exemplo, aqui, são essas peças de metal, cada uma de 6 toneladas, que a gente colocou no campo. E eu coloquei um bailarino ali e chamei um fotógrafo que eu tinha visto o trabalho dele, que ele fotografava à noite, sem luz. Então, essa foto demorou 5 minutos. O cara ficou paradinho ali e você vê que tem os riscos da estrela do céu ali, que é um tempo que a foto levou.
E essa foto, por exemplo, é uma foto que eu acho muito simbólica, porque é isso que você falou do acaso. Eu não conseguia ver, ninguém viu isso, sabe? Todo mundo estava ali olhando, a gente não via essa imagem. Quando chegou a imagem, eu falei, cara, olha que coisa, que presente, que imagem mágica. Aquelas luzes lá são as cidades longe, essa luz aqui é o poste distante que fazia a luz, que a gente não via, e as luzinhas de Natal que eu embrulhei nesse bailarina, e assim, deu esse vermelho que fez toda essa história. Então, isso é muito legal, porque é exatamente isso que a gente falou. Quando você faz um trabalho de arte, você tem que dar uma direção e você tem que ser maleável, tem que ser assim, entendeu? Tem que ser fluido, né? Porque você vai vendo as coisas acontecerem. Então, esse aí é um exemplo. Esse da Cássia é uma capa que eu fiz com ela, e aí essa história também é engraçada, assim. Eu vou contando por historinhas, assim, que eu acho que é o meu estilo, assim. A Cássia, por exemplo, ela estava careca essa época, e o empresário falou, não, ó, o disco da careca não vai vender. Tem que pôr uma peruca nela, faz alguma coisa. Eu falei, não, ó, tá bom, aí vai na casa vai na casa da Cássia para achar umas roupas que ela tem, separa. Aí eu fui lá na casa dela, ela tá vendo um futebol, ela falou, gringo, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, não, você tem que escolher a roupa. Ela, mas não dá tempo, então amanhã eu levo algumas roupas, você escolhe. Ela chegou com uma roupa horrível. Eu falei, cara, com essa roupa não dá pra fazer a foto, entendeu? Aí eu fiz junto com o Flávio Coker, o fotógrafo, daí eu falei assim, vamos tirar a roupa dela, ela fica pelada. Aí tá bom, aí o empresário, não, pelada não pode, a capa não vai sair, entendeu? Eu falei, pô, mas pelada não pode. Aí tinha um maquiador que era maravilhoso, que era o Duda Molinos. Aí o Duda também era fã, eu falei, cola uns cabelos nela, só umas tiras, não precisa ser peruca, não. A gente faz uma coisa, assim, só uns pedaços de cabelo, ele fez. E aí, como ela estava pelada, aí eu falei assim, empresta a sua camiseta para ela, que era essa aí. Eu nadei, não sei aonde, no clube, lá em New Jersey. E virou a capa, entendeu? Ficou tão linda, ela virou uma Kate Moss, assim, ficou uma imagem icônica dela. E foi assim, essa coisa meio fluida, assim, a gente quer fazer o ensaio, entendeu? A gente sabe que, graças a Deus, a gente mora num país que é aberto a isso. Que quando você vai para a Europa é tudo fechadinho, tem que ser o desenho igualzinho. É muito difícil trabalhar lá, eles aceitarem essa maneira da gente trabalhar aqui, que é uma maneira muito mais assim, entendeu? A gente tem direção, a gente sabe que vai chegar, mas não me peça para mostrar que eu não sei direito, né? Então essa aí O ó, processo, é né? processo, né? Então aí tipo, foi lá no Otton, a gente fez uma bagunça lá no quarto, assim, porque eu queria que tivesse o Rio, e aí a gente fez e aí ela pelada. Aí assim ele deixou, o empresário deixou que a gente botasse essa foto, né? E aí essa coisa lá daquela luz que eu falei, sabe? Tava lá no outro lugar e essa luz, que era um pôr do sol que tinha essa uma veneziana, né, que dava essa luz nela. Eu falei, gente, é lá. Eu falei, corre todo mundo, né? Você é louco, maluco, entendeu? Não sei o que é lá. Eu falei, deixa. Como você falou, é cavalo. Alguém falou para mim, falou, vai lá que lá tá certo, entendeu? Aí a gente fez isso aí, né? Então, esse é de Marina Lima, também é uma imagem que eu fiz dela, porque eu gostava muito dessa foto, umas fotos antigas que tinham um foco só em algum lugar e o resto era desfocado, aquelas câmeras gigantes, né? E aí eu fiz com o Cláudio Elisabetsky, entendeu? Então, ficou uma imagem também icônica dela, assim, por um tempo, porque, enfim, era uma coisa meio antiga, mas ao mesmo tempo uma coisa moderna, assim, enfim. É coisa dessa história de conversar com cada um e saber, na verdade, que você não vai chegar com a verdade, você vai chegar com misturando coisas que você sente que a pessoa falou que tem a ver com coisas que você já viu e é isso, você tem que estar atento a tudo. O lugar que a gente aprende é andando na rua, entendeu? É viajando, é indo onde o povo está, porque a criatividade, artista, todo mundo é. Toda pessoa é artista, entendeu? Então, às vezes, você tem que ter a percepção para isso. Você vê um monte de arte aí pelo mundo inteiro, mas a arte está na rua, está nos lugares mais improváveis, né? Aí, assim, esse é o brasileirinho da Bethânia também, que, na verdade, a Bethânia sempre teve essa coisa desse disco, foi uma virada dela para quase ser uma cantora, pensadora, historiadora, entendeu? Sobre o Brasil grande, assim, entendeu? Então, eu falei, a capa era eu achei esse quadro, era um quadro muito antigo que mostrava a cabocla assim, entendeu? Que era essa história. Quer dizer, que na verdade você olhando isso aí foi feito há uns
quase 30 anos a gente fez o Brasileirinho, né? E é bacana que a gente está fazendo com a Anitta exatamente essa leitura do Brasil, que é muito bacana, cara, sabe? Isso aí é uma coisa muito legal, sabe? De você poder trazer, né? A Rita, na verdade, é um ícone pop, assim, entendeu? Sempre amei ela, assim, desde o começo, entendeu? E aí, quando eu fui trabalhar com ela, assim, também eu falei, tem que fazer uma Rita como se fosse, assim, o Andy Warhol vendo a Rita ali. Eu falei, é isso aqui, entendeu? Aí fizemos uma imagem dessa aí. É, tem outra aí? Aí fiz, na verdade, fiz várias coisas com ela. Isso aqui é Rita 3001, um disco, entendeu? Então, sempre essa reverência da Rita, entendeu? Sempre gostei da Rita porque foi a gente, quando eu era adolescente, a rebeldia para mim sempre foi uma marca importante. Para você ser artista, você tem que ser rebelde, você tem que ser inconformado. Quando você vai numa conversa, a pessoa fala, não, o não, me atrai o não. Fala assim, o que tem esse não? Tem algum problema ali que pode ser interessante, entendeu? Então, assim, não pode fazer isso. É exatamente para onde eu vou, entendeu? Assim, porque eu acho que é legal. Da Elza Soares, assim, fiz também uma época que a Elza estava muito por baixo, aí, na verdade, eu comecei a dirigir o show dela e fiz a capa. E aqui, por exemplo, essa capa é com uma menina lá da espetáculo, sabe? Foi feita na escola, porque ela não tinha grana nenhuma. Eu falei, não, vamos fazer lá na escola, espetáculo, que é aqui pertinho. E a gente fez assim com os alunos, fizemos uma coisa e eu coloquei nela, falei, vamos botar você com uma peruca Black Power, assim, porque você vai ser a nossa Angela Davis, assim, você vai ser uma mulher forte, que você sempre foi, e foi essa imagem que a gente trabalhou com ela, assim. Aqui era ela criança, sabe? Porque é do cóccix até o pescoço. Falei, vamos botar em vez de botar você, vamos botar uma menina e na contracapa é você, né? Essa coisa de... Aí, essa aí foi o visual que ela ficou uns 10 anos antes de virar a Mulher do Fim do Mundo, que foi o último trabalho muito legal dela que fizeram depois. E aí são os alunos todos que a gente fez. Tá, essa coisa do acaso, eu tinha que fazer um clipe com ela, não tinha dinheiro nenhum, tinha uma merreca assim. E eu falei, cara, tem que achar 2 lugares perto um do outro diferentes. Aí eu estava vindo de São Paulo sem ideia. Eu olhei pela janela do avião assim, eu falei, lá, o Piscinão de Ramos. Eu falei, vamos fazer no Piscinão de Ramos um. E no outro eu falei, o que tem perto ali? Tinha uma quadra. Eu falei, aquela quadra ali, tirei uma foto. Falei, acha essa quadra? Então a gente fez de manhã na quadra e de tarde no Piscinão de Ramos, 2 clipes diferentes, com a grana nenhuma, né? Esse aí foi na quadra que a gente fez, né? E aí, Carlinhos Brown, na verdade, Carlinhos Brown, a imagem dele também, esse já é o segundo disco dele. Esse aqui também eu queria uma coisa popular, assim, mas eu falei, como é que eu vou achar um artista popular no Rio de Janeiro? Falei para a moça que trabalhava lá em casa, que era a Regina, eu falei, morava na Rocinha, eu falei, acha lá algum pintor de parede que escreve letra, qualquer coisa. Aí ela chegou com um segurança gigante, assim, um segurança mal encarado, assim, que olhando para mim, desconfiado. Aí eu falei assim, eu queria que você fizesse um cara assim, entendeu, de dread, com um pé de bode tocando uma flauta. Aí ele falou assim, quê? Eu não sei fazer isso. Eu falei, não, faz do teu jeito. Ele falou, não, só você me pagar. Eu falei, mas põe um dinheiro na mesa. Eu tive que botar os R$ 500 na mesa. Eu falei, tá bom. Ele levou, trouxe e virou esse desenho maravilhoso, que ele fez vários, assim. Eu dei uma direção assim meio maluca para ele e ele ficava ali viajando. E ele depois virou um grande artista. Hoje ele é o Geleia da Rocinha. Fez exposições já na Suíça, no Japão, entendeu? Ele vive da arte dele e foi maravilhoso, porque na verdade foi uma maneira de encontrar um pintor naif aqui na cidade, né? Então, aí esse aqui, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz com Paralamas de Sucesso. E aí eu falei assim, vamos fazer um trabalho com o Bispo do Rosário, que é uma maravilha, né? É um cara assim, se você quer entender a arte, entenda a vida desse cara. Esse cara, na verdade, ele teve um burnout assim completo e ele começou a inventar a história do mundo. Dentro de um sanatório da doutora Anise da Silveira, né? Ele descosturava toda a roupa e com fio ele bordava a história do mundo. Então ele começa do mundo assim. Então eu falei, cara, esse trabalho é a coisa mais linda do mundo. E a gente fez essa capa e, como pagamento, na verdade, o Paralamas e a Odeon pagaram toda a restauração do lugar, que estava cheio de goteiras e tudo, entendeu? Ia deteriorar a obra dele inteira. E depois, hoje, o Bispo é um dos grandes patrimônios da arte, né? Então, essa conexão é muito legal da gente poder fazer, né? Como diretor de arte, é de você
juntar coisas, sabe? Assim, o tempo todo juntar coisas. Para a gente é interessante, que a gente está sempre aprendendo, né? E para as pessoas também é legal, porque elas, coisas que elas nunca viram, e as pessoas que é o público também não conhecem. Então a gente faz essa conexão, e através da música, que é uma coisa muito legal. Esse aqui é a Xuxa, que eu fiz, na verdade, um livro da Xuxa, entendeu? Eu falei assim, Xuxa, vamos fazer uma coisa, vamos fazer, vamos fazer um ensaio no carnaval. A gente vê, vai num desfile, a gente vê as coisas que a gente gosta, a gente vai na semana seguinte, vamos lá fotografar com aquela coisa para mostrar, na verdade, essa exuberância que é o Carnaval do Brasil. O Carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval que conta a história do Brasil. Todo mundo aprende através disso. E a grande escola de belas artes da gente é o Carnaval, onde tem tantos artistas, roteiristas, músicos juntos. São óperas e óperas que passam na nossa frente e a gente não valoriza, entendeu? Então eu falei, vamos fazer isso que vai ficar lindo, entendeu? E fizemos esse ensaio, né? Pode passar a seguinte, fizemos... acelerar um pouquinho. Pode ir acelerando. Então isso aí é para mostrar. A Xuxa foi essa história. A gente está muito atrasado. Tá. Vamos chegar na Débora Coker, Tá. que eu acho Então que é um pode ir, trabalho pode ir, que Eduardo. você Essa é faz Xuxa. com muita continuidade há muitos anos. Isso, e que Então, é assim, muito na verdade, eu importante. sempre trabalhei com essa coisa da imagem, né? De fazer. Pode ir indo assim, ó. Isso aí são esses ensaios que nós fizemos, né? E além, na verdade, da música de vários artistas, também eu trabalho com dança, né? Eu trabalho com a Débora Coker desde o início da companhia. Isso é a minha primeira capa, Blitz. Isso aqui é Marisa Monte lá com Zéfiro, entendeu? Isso é Timbalada que eu fiz. Mas, assim, a Débora Coker, a gente fez, assim, e a Mê também estava desde o início da companhia, a gente procurar a imagem que a gente ia fazer para, na verdade, para o corpo, né? E esse é um trabalho especial, esse aí já é a gente lá do Cirque du Soleil, já é a Débora também, porque a gente fez o seguinte, o meu cenário sempre foi um cenário que eu fiz e que as pessoas, na verdade, que a Débora pudesse ensaiar um ano dentro desse cenário, para esse cenário ser uma parte do corpo da pessoa. Então, assim, a gente tem um tipo de espetáculo, né, que muito pouca gente tem, é de você ensaiar um ano no ensaio, no cenário. Porque, em geral, o cenário chega uma semana antes e você tem que entrar ali, entra por ali, você não interage. E com a Débora a gente conseguiu essa linguagem que é de, na verdade, o cenário ser uma extensão do corpo, né? Eu acho que isso faz bastante diferença no trabalho dela, né? Esses aí são os vasos que a gente fez, que é um trabalho assim tecnológico e ao mesmo tempo manual, sabe assim, que eu demorei um ano para achar a solução, que a minha ideia era colocar uns vasos no chão, ela dançar no meio dos vasos sem derrubar, que já era um desafio terrível, e depois eu queria que esses vasos subissem. Eu falei, como? Eu não sei, mas eu sei que é possível. Uma coisa que vem assim, abre, pega, entendeu? E aí a gente, depois de um ano, achamos que era o ímã eletromagnético, que entrava e tinha outro ímã ali que grudava e levantava os vasos. Então, são trabalhos assim que juntam tecnologia, entendeu? Mas ao mesmo tempo você tem que estar ligado qual é a história que a gente está contando, né? Esse aí são os caranguejos lá do poema que é Cão Sem Plumas, né? Que a gente fez em cima do João Cabral de Melo Neto. Então, assim, é sobre a história do Homem Caranguejo, Siri, entendeu? Aquela coisa toda, e do rio Capibaribe. Então, assim, o meu trabalho sempre foi espaço, né? E foi primeiro gráfico, e depois, estudando arquitetura, né? Eu, na verdade, comecei a ver espacialmente como o que estava no papel você traz para o ambiente, que quando você entra no ambiente é completamente diferente. Muitas vezes o papel traz coisas legais para o ambiente, muitas vezes o que a gente vê como arquiteto a gente leva para a coisa do papel, né? Eu vou tentar amarrar aqui um pouquinho para a gente conseguir finalizar. Eu acho que a gente falou muito aqui de três coisas, eu acho, que estão na minha cabeça, né? Uma que é o repertório, que é importante ter quando a gente fala de criação, né? Todo o repertório que você tem da sua vida, que você leva para aquele trabalho, a escuta, né? O improviso, que os dois trouxeram aqui muito forte, o improviso, que é o momento, que é o espaço onde você está, que é alguém que fala alguma coisa no seu ouvido.
Mas a gente também falou muito de corpos, né? Principalmente a Nídia trouxe muita questão de corpos, e o corpo é o objeto final da moda, né? A gente fala de moda e corpo o tempo inteiro. E a moda provocou muitas revoluções dos corpos, né? Através da história, da moda, os gêneros que foram mudando, como se vestiam. Então, assim, para a gente terminar aqui, ó, antes da gente mostrar, tem um vídeo aqui, tá? Que a Nídia trouxe para a gente ver. Rapidamente, como que você... Por que a moda? Por que a moda é importante para você e por que a moda é importante para você? Porque vocês dois trabalham com moda, diretamente ou indiretamente. O que que ela te traz nos seus trabalhos? Eu acho que a moda, para mim, ela foi extremamente emancipadora para a forma como eu queria que meu corpo fosse visto. Então, esse primeiro layer, que é esse pano que embrulha a gente desde que a gente nasceu, ele carrega muito sentido e muito significado. E ele é passível de modular a borda desse corpo, a nomenclatura desse corpo e como esse corpo é recebido. Ao mesmo tempo, esse pano, ele é capaz de fazer com que a gente, como Bispo do Rosário, traga uma cartografia ancestral, que a gente leve com a gente histórias que não são nossas, mas que a gente carrega como se fosse uma herança. Ao mesmo tempo, esse pano, ele consegue dar uma diligência de onde a gente veio ou para onde a gente vai. Toda a geografia de onde a gente percorre aqui no Rio, a gente tem a coisa do sem roupa, né? Os caras que todo mundo sem camisa. Se a gente vai fazer isso em São Paulo, o povo acha um terror. Então, assim, todo mundo tem uma recepção a partir de como a gente se veste. Isso envolve gênero, isso envolve geografia, isso envolve raça, isso envolve diversas questões sociais. E isso envolve, em primeira instância, esse layer de como você quer se comunicar com o mundo e com você mesmo. Que eu acho que a moda ela também nasce nesse diálogo interno de você com o espelho e de que forma a gente consegue construir uma nova ficção a partir de um pano no nosso corpo. E para mim isso é extremamente libertador e emancipador, a forma como a gente constrói essa identidade a partir de um único elemento que, obviamente, a gente sabe que durante muito tempo as pessoas tentam capitalizar e colocar isso dentro de canais de inserção em escopos de moda num lugar muito mais segregador do que emancipador, mas eu genuinamente acredito na potência desse recurso enquanto um diálogo com você mesmo e um diálogo com o outro no caráter de você se perceber a partir do reflexo do olho do outro. E eu acho a moda extremamente potente como um canal de libertação, assim. Eu me vejo muito arrebatada pelo diálogo que eu construí com moda. E tu, gringo? Legal, Me gringo. conta. Mas é isso mesmo, você falou uma coisa certa. Eu tenho uma escola aqui há 27 anos em espetáculo, que a Nídia estudou lá quando era criança, né? E Não tão criança. não, e é bacana porque exatamente o que mais abre o olhar do jovem é o quê? É a identidade dele. E a identidade é através da moda. A moda, na verdade, dá tanta possibilidade de você criar, entendeu? A sua própria identidade, que é muito bacana isso. Eu acho que isso aí é uma coisa linda, assim. Eu acho que é bacana demais, assim. Quando você vai no baile de Madureira, você vê o lugar de moda mais espetacular do Rio de Janeiro, que você vai no baile Charme de Madureira, as pessoas têm um estilo próprio, que você fala, aquela roupa não compra em lugar nenhum, ela que fez, ela que misturou, ela que comprou ali no Mercadão de Madureira, misturou com as coisas do Saara e coisas legais e fez uma coisa incrível, né? Isso há muito tempo já faz isso. Agora que as pessoas estão começando a ver esse valor. Então, isso é muito bacana de você ver que moda é muito, para mim, é a coisa da identidade, sabe? A identidade que você vê e que você valoriza e que, graças a Deus, agora, entendeu? A gente está numa época que a gente tem um pensamento de consciência crítica de quem você é, de que país você mora, de que cidade você está, se a sua favela é legal, se ela tem identidade, você pode mostrar. Não tem que ter vergonha disso, tem que ter orgulho disso. Isso a gente já trabalha há muito tempo sobre esse pensamento. E isso é muito emancipador, sabe? Assim, de como uma conquista social, sabe?
muito mais do que repetir um estilo. É você criar o seu, né? Muito bom, Grego. E para finalizar aqui, a gente vai exibir o vídeo que a Anídia trouxe para gente, que ela fez com a Anitta. Um trabalho extraordinário, parabéns, maravilhoso Obrigada. mesmo. Parabéns, Léo. E que eu tenho a maior Maravilhoso. honra de estar aqui no nosso palco hoje, pode rodar aí. Não sei se vocês já viram, mas está no YouTube, está em todos os lugares. Eu preciso saber meu futuro. O único bem que nunca foi emprestado é o tempo. Tudo é natureza. Não aceite se partir em pedaços pra caber num mundo que nunca te quis por inteira. Morrer pra renascer. Tem coragem? Pô, parabéns, né? Ó, eu tenho o maior orgulho de estar aqui com a Nídia, entendeu? Porque posso contar a nossa historinha? Que a Por gente, favor. olha só, Deve. Bastidor, bastidor. a gente, na verdade, assim, há pouco tempo eu vi esse trabalho maravilhoso da Anitta que ela fez, eu falei, nossa, essa diretora de arte tem que dar uma palestra aqui na escola. Aí eu falei, procurei lá no direct, falei assim, oi, tudo bom? Desculpa, eu sou o Gringo Cardia, sou um cenógrafo, não sei se você me conhece, eu tenho uma escola aqui no Rio de Janeiro, há muitos anos, entendeu? E seu trabalho é tão bacana e você, sendo uma pessoa do Rio de Janeiro, eu queria muito que você falasse na escola. Quando ela me falou assim, Gringo, eu estudei na sua escola, cara, aquilo, para mim foi assim, eu quase chorei no telefone, eu falei, cara, eu tô chorando aqui porque me emociono cada vez porque eu acho isso muito lindo, de eu chegar a você pelo trabalho que você está fazendo e saber que você passou ali para aquela escola, que é uma coisa que a gente acredita. Esse país só vai mudar se a gente tiver escolas de arte que abram a cabeça das pessoas, entendeu? E quando eu vejo a Nídia, eu vejo o Jonathan Azevedo, eu vejo a ela Fernandes, um monte de jovens que estão aí acontecendo, isso me emociona e, pô, Eu parabéns. sou muito grata, Gringo. Obrigada, obrigada por ter tido a iniciativa de abrir uma escola que tem como foco a juventude periférica para ganhar espaço dentro do audiovisual e da arte brasileira. A gente sabe quanto é segregado esse espaço de subjetividade, criação e cultura para quem vive periferia. A gente muitas das vezes nem encontra poesia nos nossos canais de arte, a gente entende aquilo como algo banal. E eu acho que é bonito demais você conseguir fazer com que a gente consiga ter acesso a esse lugar para capitalizar em cima disso, aprender em cima disso e conseguir se emancipar a partir da própria criação. Obrigada por isso. Eu sou fruto também da sua escola e eu sou muito grata por isso. Pô, muito obrigado. Para mim é uma emoção aqui. Gente, Valeu. vamos aplaudir, porque isso aqui foi um momento, né? Valeu.